Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 17 de 2015. Estaremos juntos em mais um treinamento no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Hoje abordando mais uma vez o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado no Ford Fiesta 1.6 Flex. Um alô ao Fred e ao Gentil, lá da Alto Rafim, Brasília, Diomedes, Piauí, José Almir, Ludovico Martino, também nos acompanhando, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, Pedro Jerônimo, também nos acompanhando aqui em mais um treinamento no seu Universo do Mecânico. Hoje, aula de terça-feira, estamos aqui iniciando mais uma semana de aula no seu UMEC, o seu Universo do Mecânico. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem nos acompanha na aula ao vivo, para quem nos acompanha também na aula gravada, o que é muito grande realmente o número de alunos que entram no final de semana, sábado, domingo, para acompanhar pelo site do UMEC, com o seu login e senha, as aulas da semana. Muito interessante também esse formato, né? Tem gente que estuda à noite, não consegue assistir ao MEC, tem gente que estica mais o trabalho à noite, não dá para assistir ao vivo ao MEC, né? E aí acompanha o treinamento, geralmente de sábado à tarde, ou até mesmo de domingo, né? Pelos relatórios que vejo dos logins dos alunos, a gente observa que muitos assistem os treinamentos no final de semana. Está corrido para todos, a vida está corrida realmente para todo mundo, e acabam se conciliando o trabalho, estudo e o aperfeiçoamento técnico aqui no seu UMEC. Aula de hoje, o nosso 8º encontro sobre o Ford Fiesta 1.6 Flex. Iremos abordar atuador parte 1. Isso mesmo, começar a falar sobre os comandados, os sinais de saída, os atuadores do sistema Marelli IAW4CFR. Então, um sistema bem atual ainda, bem moderno. E vamos falar sobre os comandados, aqueles itens que a ECU comanda com base em todos os sinais de entrada. E são muitos, né? São vários sinais de entrada e a ECU comanda todos eles a fim de gerenciar o funcionamento do motor. Realmente, é isso que ocorre, né? Um gerenciamento do funcionamento do motor. Bom, aula passada eu abordei para vocês os sensores. Foi a aula final de sensores do Fiesta. Sensor de velocidade do veículo, sensor de posição da borboleta e o sensorzinho de detonação. Então, lembrando que este Fiesta não tem corpo eletrônico, portanto, o sensor de borboleta é literalmente o que indica a intenção do condutor. Sempre pense desse jeito. Como nós temos nesse Fiesta cabo de acelerador, você não tem sensor do pedal. Raciocinaram nesse sentido? Você não tem um sensor dentro do carro, sensor de pedal do acelerador. Tem o quê? Só o sensor de borboleta. Mas, como o pedal do acelerador está ligado com o cabo, e o cabo, no corpo de borboleta, esse sinal, o sinal de borboleta aceleradora, é na verdade o sinal da intenção do condutor. Pense nisso. Então, quando o carro tem corpo eletrônico, pedal eletrônico, quem identifica a intenção do condutor é o sensor do pedal. Agora, quando o carro não tem o sensor do pedal, usa cabo de acelerador, temos o sensor de borboleta como o sinal que identifica a intenção do condutor. Ok? Gravaram bem isso? Muito importante isso na hora do diagnóstico. Sensor de detonação, para o motor não bater pino, não detonar, e melhorar ainda mais o mapeamento da ignição. E falamos sobre o sensor de velocidade, o indicador de velocidade do veículo, que auxilia a ECU no gerenciamento do sistema. E que quando dá problema o motor morre na desaceleração. É bem comum isso na linha Ford. Tá? Quando tiver problemas no sensor de velocidade do veículo,
tá? A luz de anomalia da injeção acende, o velocímetro para de marcar e o carro morre na desaceleração. É bem comum isso, tá, pessoal? Muito comum, tá? Ainda mais na linha Ford. Aula de hoje, atuador, parte 1. Veremos 3 atuadores. Bom, em grande destaque, né? Destaque a nível de atuadores. Falaremos sobre sistema de ignição. Quando eu falo de ignição, o atuador em si, né? Pensa assim, na peça. Quem é a peça? É a bobina. Ela é o atuador, é o comandado pela ECU. Mas ignição não é uma peça, né? É um sistema. Temos bobina, cabos, velas, a centelha que ocorre no momento, né? Para ter a combustão, chicote elétrico. É um sistema. Que, aliás, nessa linha apresenta problemas, barbaridade. Falaremos também sobre o eletroventilador. A famosa ventoinha é o eletroventilador para resfriar o sistema e que temos sérios problemas de queima da saída da ECU para o comando do eletroventilador. Muito problema nesse sentido, tá? Queima a saída da ECU que comanda o relé, queima e aí ela não aciona mais o eletroventilador. Ou se troca a unidade ou, em alguns casos, se tenta o reparo da unidade de comando, tá? Temos também o sistema de partida a frio, com motorzinho, solenoide de partida a frio, para o motor, quando abastecido com álcool, estiver uma baixa temperatura externa, o motor pegar mesmo com álcool no tanque de combustível. Então esses são os comandados que iremos abordar na aula de hoje. Introdução. Iniciamos as aulas sobre os comandados pela ECU com um item que apresenta muitos problemas nessa motorização, a ignição. Sem brincadeira, pessoal, essa bobina queima barbaridade demais, tá? E ainda veremos o ventilador e o sistema de partida a frio. Vamos ao Ford Fiesta 1.6. Boa aula a todos. Na tela, o veículo, né, focado, o Ford Fiesta 1.6 8 válvulas flex. E agora a nossa diagramação que está tomando corpo, né? Todos os sinais de entrada já abordamos, ó, todos os sensores já foram abordados. Fase, MAP, rotação, temperatura, lambdas, detonação, temperatura do ar, velocidade, borboleta, interruptores. A ECU no centro. E agora os atuadores. Válvula termostática, injetores, marcha lenta, canister. Aula de hoje, veremos ignição, eletroventilador e a partida a frio. Só a bomba elétrica nós já vimos, né, na aula do subsistema de combustível. Então hoje, ignição, eletroventilador e sistema de partida a frio. Detalhes. Os comandos efetuados no sistema de ignição, de forma a mapear esse subsistema do tipo banco a banco, entre cilindros gêmeos, é do tipo centelha perdida e não possui qualquer tipo de ajuste de ponto ou do avanço de ignição. É o que? Um sistema mapeado estático. Não falamos que o sistema é mapeado estático. Por que mapeado? Porque é a ECU que comanda o mapeamento. É a ECU que comanda o avanço, o ângulo de permanência. Por que que ele é estático? Porque não tem distribuidor, não tem ajuste, não tem regulagem nenhuma. Então temos o quê? Um sistema do tipo mapeado estático, banco a banco. Por quê? Temos uma bobina, né, de 4 torres, um corpo único, que na verdade equivale a 2 bobinas. Sim, só que é um corpo único. Né? O seu funcionamento é compartilhado positivo. Cada uma tem seu pulso negativo, elas compartilham o positivo e elas têm as suas respectivas torres. As torres de comando, onde sairá a centelha do sistema de ignição mapeado estático. Tá? Localização.
Onde fica esse atuador que queima bastante, né? Bem fácil, fixo ali, ó, na lateral da tampa de válvulas, perto da carcaça do filtro de ar, né? Fácil acesso? Vamos lá. De fácil acesso, temos o atuador de válvulas, né? O atuador do sistema junto da tampa de válvulas do motor, sendo aplicada 2 modelos de acordo com o ano de fabricação, mas sempre devemos nos atentar aos cabos e velas de ignição. É assim, os modelos antigos usavam um conector diferente, né? Os mais novos, né, todos eles flex, usam o mesmo modelo. Devemos nos atentar a cabo e vela de ignição. Por quê? É um conjunto. O sistema de ignição trabalha com alta tensão requerida pelas velas. Se tiver vela amassada, desgastada, mais aberta, mais fechada, teremos variação no funcionamento da ignição. E os cabos de vela? A mesma coisa. Teremos variação no funcionamento do sistema. E cabo e vela, pessoal, repercute diretamente a vida útil da bobina. Cabo e vela de ignição repercute diretamente o quanto que a bobina vai aquecer ou não vai aquecer. O quanto que ela vai ter de sobrevida ou não. Por isso que a manutenção preventiva em vela, cabo de vela, tende a aumentar a vida útil da bobina. Só que bobina é algo assim imprevisível. Você não consegue dizer assim, a bobina vai durar mais 1 ano, mais 10 mil quilômetros. Não consegue. Você não consegue identificar isso. Porque não dá para saber se o enrolamento está prestes a romper ou não. Mesmo medindo a sua resistência elétrica, veremos já já os valores do primário e do secundário, você não consegue identificar se a bobina está prestes a queimar ou não. Agora, cabo de vela e vela ruins, isso ajuda muito a bobina a superaquecer e aí ela pode realmente vir a queimar, tá? Bem comum mesmo a bobina queimar por problemas de velas e cabos de velas. Aqui, a comunicação digital do sistema, via scanner automotivo, e lógico, ó, olha aí o nosso principal atuador do sistema de ignição, a famosa bobina de ignição. Temos aí 4 torres na bobina, né? São 4 torres. Dá para identificar, pessoal, até a numeração da peça e o número dos cilindros, respectivamente, ó. As 2 torres de cima, 3 e 2. As 2 torres de baixo, 1 e 4. Bem marcado quem é quem, né? Tá marcadinho, ó. Quem é quem, ó. 2 e 3 em cima, 1 e 4 embaixo. Bom, os cilindros são gêmeos. O 2 e 3 eu posso inverter um com o outro. Não acontece nada de anormal. Funciona tudo perfeitamente. E o 1 e 4? Mesma coisa. São gêmeos os cilindros. 1 e 4 também funciona igual. Por que isso? Porque o sistema de ignição mapeado estático, tá? Tem o quê? Tem a questão de a centelha não é uma que sai na torre, depois sai na outra torre. É uma ligação em série. Um enrolamento primário comanda o secundário. O secundário são as torres já. 1 e 4 está interligado. 2 e 3 está interligado. Por isso que eu posso inverter. A centelha vai sair por uma das torres, vai percorrer o circuito de vela, cabeçote, vela, cabo, né? Volta para a bobina. Ela dá uma volta no circuito. Se ela não for voltar, ela nem sai. Não sai. Se não for voltar a alta tensão para a bobina, a centelha nem sai do primeiro cilindro, da primeira torre. Tá? Por isso que 2 e 3 são gêmeos e eu posso inverter os cabos. Funciona igual. 1 e 4 são gêmeos. Funciona igual. Porque a bobina não consegue comandar só uma centelha. Tá? Só para um cilindro. Ele comanda uma centelha que vai passar por um cilindro, vai passar pelo outro e retorna para a própria bobina. Então tem que estar ligado em
série. É um sistema mapeado estático que funciona com ligação em série na ignição. Como que é a bobina? Vamos lá. A bobina é transformador da baixa tensão da bateria em alta tensão requerida pelas velas no momento da combustão. Na verdade, ocorre, bem no final da fase de compressão do motor, podendo chegar essa alta tensão até 20.000 volts. Bom, pessoal, isso é teoria. Na prática, tá? Chega aí normalmente a 9, 11.000 volts, normalmente, tá? Agora, o que a bobina faz? Transforma a tensão da bateria, 12, 13, 14 volts, em alta tensão requerida pelas velas no momento da combustão. Então, assim, quando o sistema precisa, teremos a alta tensão. E como que ele identifica essa alta tensão? Identifica. O pistão está subindo, comprimindo, comprimindo, comprimindo a mistura. Antes de chegar no PMS, é dada a centelha. Então, deu a centelha, dá tempo do pistão virar, a biela dá a quebra de braço. Quando começar a descer, os gases em combustão já estão expandindo. E aí, empurra o pistão para baixo com tudo. Então, na verdade, a centelha, a faísca, não ocorre na fase de combustão. Sério, pessoal. Podem ficar espantados. Peraí, se chama combustão, ou explosão, O nome melhor é combustão. Como que a centelha não ocorre na combustão? Sério, pessoal. A centelha não ocorre na combustão. Ela ocorre no finalzinho da fase de compressão. Quer que eu comprovo isso para vocês? Fácil, fácil? Simples. Quando você vai regular o ponto do motor antigo, um motor que tenha distribuidor, quando você vai regular o ponto com a pistola estroboscópica, a lâmpada de ponto, como que você regula o ponto? 8 graus, 10 graus, 15 graus. Só que tem algumas letrinhas depois desses graus. Varia de carro para carro, Vai 8, 10, 15, 18 graus. APMS. Ué, o que é essa letra A, depois P, depois M, depois S? Antes do ponto morto superior. Ou seja, o pistão está comprimindo a mistura. 10 graus antes dele chegar lá em cima, é dada a centelha. Por quê? A velocidade da centelha, pessoal, na câmara de combustão é lenta. É lenta. É 1 metro por segundo. Ou seja, ela é lenta. A expansão dos gases é lenta. Então, dá a centelha antes de chegar em cima, para quando terminar de comprimir, virou a biela, os gases já estão mais inflados. E aí consegue ter força para empurrar o pistão com tudo para baixo. Valeu a dica? Muito bem. Então pode chegar até 20.000 volts, Pode. Normalmente trabalha de 9, 11.000 volts, tá? Como que funciona esse tal transformador de ignição? A bobina, tá aí, na telinha de vocês, a bobina que é fixa na tampa de válvulas do motor. Então temos no conector elétrico 3 fios. Torres, temos 4 torres. Então são 3 fios no primário e 4 torres no secundário. Bom, fica mais fácil. O secundário não é 1 e 4, 2 e 3? Então divide a bobina no meio. Do lado esquerdo nós temos 2 cilindros, do lado direito outros 2. O secundário, o enrolamento da bobina do secundário, o fio, está ligado um em cada torre gêmeas. Ou seja, parece uma resistência de chuveiro. Está ligado ao 1 e 4 e está ligado 2 e 3. Já o primário, são 3 fios, temos o fio central que é positivo e os laterais são comandos, pulsos negativos que a ECU envia, que já é o avanço da ignição, já é o ângulo de permanência. Tá? Claro que o enrolamento primário ele está bem próximo do respectivo secundário. Está bem próximo para gerar o campo magnético. Tá? E o positivo vem direto e o negativo pulsante em cada uma das bobinas, de forma individual, é controlado pela
ECU, pela unidade de controle eletrônica, a unidade de gerenciamento do sistema. Tá? Então, como que funciona? Como que é o funcionamento? Através de seu enrolamento primário, temos a formação de campo magnético, que quando é cortado, teremos esse campo absorvido pelo secundário. Esse sim vai encaminhar essa alta tensão entre os circuitos das duas torres. E não saem duas centelhas, sai uma centelha em qualquer um dos lados. Sai uma centelha, cabo de vela, sai a faísca, cabeçote, vela, cabo de vela, bobina. Isso mesmo. Os sistemas assim, pessoal, tipo centelha perdida, sempre trabalha com uma vela centelhando do eletrodo central para o lateral e a outra vela do lateral para o central. Isso mesmo. Uma faísca vai assim, a outra vai assim. Ele dá a volta no circuito. É um sistema ligado em série. E temos duas bobinas, né, na mesma carcaça. Então, esse é o funcionamento básico. Bom, como nós temos o positivo vindo direto e compartilhado entre os dois enrolamentos, o pulso negativo ele é individual, cilindro por cilindro. Ele é feito de forma individual. E assim temos o mapeamento, né? 1 e 4, 2 e 3. E o sistema consegue até identificar quando é um que vai ter combustão e o 4 está em escape. Quando o 4 está em combustão, o primeiro está em escape. Consegue até identificar isso. Consegue. Pelo sensor de fase ele consegue, tá? Porque, pessoal, os cilindros gêmeos, o que muda um em relação ao outro? A fase, o comando de válvulas. A posição do virabrequim é a mesma. Quando está em PMS1, o 4 está em PMS. Quando está em PMI1, o 4 está em PMI. Eles trabalham juntos. O 2 e 3 é a mesma coisa. O que vai mudar se um está na fase de compressão e o outro na fase de escape? Ó, os dois estão subindo. Pã. Um está na compressão, está comprimindo. O outro está jogando os gases queimados anteriormente fora. Está na fase de escape. E descendo. Pã. Um está na fase de admissão. O outro está na fase de combustão. São 4 tempos, né? Temos aí as 4 fases, né, nos respectivos 4 cilindros deste motor. E assim temos o mapeamento da ignição efetuado de forma banco a banco e com centelha perdida. Por quê? No momento da combustão, que está subindo o pistão para comprimir lá em cima, dada a centelha, o cilindro que precisa da centelha, ele está na fase final de compressão, vai começar a combustão. O cilindro que tem a centelha perdida, que não precisa da centelha, ele está em que fase? Subindo. Se um está comprimindo, o outro está subindo, fazendo o quê? Escapamento. Então, teremos, né, um leve consumo de energia, né, um leve consumo, né, de volts nessa fase em que está em escapamento. A fase que está em compressão, esse precisa de uma alta tensão. É o que chamamos alta tensão requerida pelas velas. O outro, baixa tensão, já dá conta, porque não tem a compressão do motor. Ok? Vamos lá. No scanner, eis aqui, ó, essa foto é no carro, pessoal, ó. Essa foto que eu tirei aqui, ó, é exatamente no carro, no motor do Fiesta, ó. O conector da sonda 2, aí azul, ó, estão vendo, ó? E a bobina fixa diretamente na tampa de válvulas do motor. Bom, esse carro tem uma característica especial e ruim, diga-se de passagem, que é a quebra dos cabos de ignição quando você retira eles das velas. Como as velas estão muito perto do coletor de escape, os cabos de vela ali, naquela temperatura, ele acaba grudando na vela. Quando você vai remover o cabo de vela
da vela, ele estoura. Ele corta a ponta e aí tem que trocar o jogo de cabo de vela. É muito comum isso acontecer, pessoal. Ocorre, infelizmente, bastante. Então fiquem espertos na remoção de cabo de vela. Relaciona já o jogo de cabo de vela, porque geralmente quebra um ou outro cabo de vela, tá? O que veremos aqui no scanner? Vamos lá. No scanner, como temos um mapeamento do sistema de ignição, podemos ver através do scanner automotivo o ponto médio desse avanço. Mas cada cilindro tem seu melhor momento e avanço de ignição graças ao sinal do sensor de detonação. Então é assim. Podemos ver no scanner a ignição média, a base, né? O ponto de ignição base do sistema. Mas teremos o quê? Cada cilindro do motor tem o seu melhor ponto. Porque o sistema vai adequando, mapeando, de acordo com o funcionamento e o sinal do sensor de detonação. Ele vai corrigindo os possíveis erros, vai acertando possíveis mancadas e vai, obviamente, melhorando o produto. Isso é muito comum de acontecer, principalmente em modelos recém-lançados, né? É comum demais acontecer realmente, tá? Quais ligações nós temos, né, nessa bobina de ignição? Vejam lá os 3 pinos, ó. 1, 2 e 3. Dá para ver ali, ó, diretamente ali dentro do conector elétrico, ó, os 3 pinos. Então, primeiro, muito cuidado com curto, com o positivo. Ali os terminais são bem fininhos, né? Bem estreitos. Muita atenção na hora de medição para não fechar um curto ali dentro da bobina de ignição. Começa por aí, tá? Quais ligações nós temos na bobina de ignição? Nesse transformador. São 3 fios nesse atuador. Sendo o terminal 2, pessoal, é o que compartilha, né? Ó. Terminal 2 é o que? Positivo via fusível 30. Ligou a chave, o fusível 30 já estará alimentado, já teremos tensão da bateria no terminal 2. Pino está ligado ao 59 do módulo, tá? É o pulso, é o comando dos cilindros 1 e 4. E o pino 3 está ligado ao 66 do módulo, é o comando, é o sinal dos cilindros 2 e 3. Ou seja, temos o que? Temos os gêmeos 1 e 4 comandados pelo pino 59. Os gêmeos 2 e 3 comandados pelo pino 66 da ECU, da unidade de controle eletrônico do motor. Bom, bobina, eu consigo testar? Consigo, principalmente a resistência elétrica. Então está aí, ó, bobina e a resistência elétrica. O primário da bobina, em torno de 0,7 ohms, seria o equivalente aí a 7.000 ohms, né? 0,7 ohms, tá? Ou seja, baixo, 0,7 ohms, não é 1 ohm, menos que 1 ohm. E o secundário, esse sim, resistência bem alta, 8K ohms, que é o equivalente a 8.000 ohms de resistência. Bom, eu tenho que medir 2 primário e 2 secundário, tá? Primário, eu meço o positivo com o comando do 1 e do 4, o positivo com o comando do 2 e do 3. Se eu quero medir de uma vez só, espeto nas duas, né, resistências, um externo, eu vou medir as duas. Vai dar em torno de 1,4 ohms. Captaram isso? Cada primária é 0,7. Se eu ligar num comando e no outro comando do primário, vou estar medindo o quê? Os 2 enrolamentos, porque eles estão interligados no positivo. Então a somatória dos dois vai dar 1,4. Ou individual, 0,7. O secundário é entre as torres diretamente. Uma alta tensão, né, ocorre no secundário. E a resistência também é alta, 8K ohms, 8.000 ohms de resistência no secundário da bobina de ignição. Aqui o nosso painel da aula, o painel de instrumentos, e claro, vamos a mais uma dica. Como temos uma bobina com 2 torres cada, somam-se 4 saídas, e estando um sinal de entrada com problema, tá? Não teremos a centelha nos 2 cilindros gêmeos
respectivamente. Então, a bobina tem duas torres cada, tá? Mas mesmo assim, não se consegue eliminar todos os problemas, tá? A Ignicel apresenta muita falha realmente. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando sobre eletroventilador aqui no seu Mac.